me diga uma coisa. Como é que eu tô numa pista de gelo que é de gelo e o povo consegue patinar parecendo que tá sobre as águas? Fica aqui agora para entender a patinação no gelo com Sukita. Ei, sério, a gente assiste aí nas Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, até no shopping, às vezes a gente vai no shopping, tem uma pista de gelo ali no meio, né? Beleza, e você fica ali observando. Primeiro que o patins é uma lâmina bem fininha. Você já fica, como é que a pessoa fica em pé ali? Mas até aí tudo bem. A pessoa tá ali sobre o patins com aquela lâmina bem fininha, aquela lâmina até corta, né? Bem fininha, e aí começa a patinar e parece que tá com as rodinhas. Parece que tá sob água. Como é que eu tô em cima do gelo que é sólido e eu tô deslizando daquele jeito? Tem explicação. Tô falando aqui, tem explicação. E essa explicação tem muito a ver com uma das propriedades da água. Não só propriedades. Você já deve saber, já deve ter visto que a água é meio diferentona, meio especial ali, diferente das outras substâncias. Então, quando a gente está trabalhando ali com os diagramas de pressão e temperatura para a água, analisando ali os estados, enfim, a termologia que envolve a água, a gente encontra uma situação particular que proporciona uma belíssima explicação para essa questão da patinação do gelo. Então, sem muito arrudeio, que eu já estou arrudeando demais aqui, bora entender isso, beleza? Então, vamos embora. Eu tenho aqui diagramas de pressão e temperatura. Beleza? Em geral, para as substâncias, né? As demais substâncias, temos elas ali. Eu tenho esse diagrama aqui, ó. Aqui o nosso ponto tríplice. Aqui eu tenho o quê? Para essa certa temperatura e essa certa pressão, eu tenho a minha substância no estado sólido. Para essa temperatura aqui e essa pressão, o que é que eu tenho? Eu tenho a minha substância no estado de vapor. E aí, se eu mantenho essa mesma temperatura e aumento a pressão, eu consigo transformar o vapor em líquido. Aí veja que eu consegui aumentar essa pressão. Então, minhas substâncias em geral, obedecem a esse gráfico aqui, a essa curva, a esse desenho. Acontece que para a água, ó, sempre ela, né? Sempre ela, engraçadinha, diferentona. Acontece para a água, esse ramozinho aqui faz isso. É isso mesmo. Então, o que é que acontece? Lá quando a gente está patinando no gelo, para uma certa temperatura aqui, o que é que acontece? A gente tá aqui, né? Ó. A gente tá aqui com o gelo lá que eu tô patinando em cima. Ó, o gelo aqui, que eu tô com o meu patins em cima, ó, a lâmina do patins aqui, fazendo uma certa pressão sobre o gelo. Enfim, o gelo tá aqui a uma certa temperatura, uma certa pressão, então ele tá no estado sólido. Acontece que o meu patins, ó, exerce uma certa pressão que vai levar a minha substância, que é a água, né? Se a gelo é feito de água, até uma pressão maior em que ela se torna líquida. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, como é que a lâmina do patins consegue exercer uma pressão maior ali? Calma, primeiro bora tentar revisar esse conceito ali de pressão. Desenhei aqui um patins, tá? Tá maneiro aqui, viu? Vem ver. Ó, tá lembrado que eu disse que o patins tem uma lâmina bem fininha, né? Então isso daqui, ó, isso daqui é bem fininho mesmo, beleza? Se ele é bem fino, a área dele, ou seja, a área quando a gente topa aqui, ela é bem fininha. Então a área é bem pequena. Se eu tenho para uma mesma força, que força é essa? É a força que o meu pé está exercendo no chão, né? Basicamente é uma parte da minha força peso. Então, se eu tenho a mesma força, que é a minha força que eu estou exercendo no chão, se eu coloco uma menor área em contato com o solo, eu aumento a pressão. Então, é a mesma sensação do prego. Ó. Se eu coloco esse marcador aqui na minha mão, eu tenho uma certa área aqui e eu estou exercendo uma força na minha mão.
Agora, se eu pego uma agulha, ó, se eu pego uma agulha, a agulha tem uma ponta bem mais fininha, uma área menor. Se eu fizer isso, vai doer bem mais na minha mão, porque a pressão vai ser maior. Beleza? Então, o patins, por ter a área menor de contato com o gelo, vai exercer uma pressão maior. E aí o que é que acontece? Acontece que para aquela mesma temperatura que a gente está trabalhando ali, a gente estava trabalhando a uma certa pressão, não foi isso que a gente viu? A uma certa pressão, chamada P0. E aí, aquela lâmina do patins aumenta a pressão naquela parte do gelo. E aí, acontece o quê? Se transforma em líquido. E veja que só se transformou em líquido porque, na nova pressão, porque a curva para a água ela é mais acentuada aqui para a esquerda. Se fosse as outras substâncias, que era essa curva é para cá, aqui continuaria sendo sólido. Então, ele só passa para a fase de líquido porque é a água, é a diferentona, é a água. Então, o que é que acontece? Literalmente, quando o patins está passando sobre o gelo naquele momento, eu aumento a pressão sobre aquela camada e aí ela se torna líquida. Na hora que ela se torna líquida, o patins passa como se estivesse passando por cima da água, por isso que ele desliza. E aí, na hora que o patins sai dali, a água vê ali, peraí, não tem mais pressão nenhuma aqui exercida pelo patins. Então, ele desce e volta a ser sólido. Desce que eu digo descer no gráfico aqui, ó. Na hora que eu tiro a pressão do patins, ele desce e volta ao estado sólido. Por isso que naquele momento que eu estou passando, eu estou praticamente deslizando sobre as águas. E essa é a explicação. E ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativa esse sininho aí para receber as notificações, viu? Ó, não deixa também, compartilha aí. Compartilha, manda aí pro seu colega que vai ter prova sobre isso, manda aí pro seu amigo que vai fazer vestibular, manda até pra sua prima, pra sua irmãzinha ali que assiste Frozen. Olha aí, explica pra ela como é que acontece a patinação no gelo, beleza? Lembre que é a anomalia da água isso daí. E ó, estude mesmo essa parte e valeu!